Eu comecei a ler esse livro aqui, ó, Morra Sem Nada, e ele explodiu minha mente. Eu precisava gravar um vídeo porque vai explodir a sua mente também e vai mudar a maneira com que você vive, enxerga o seu dinheiro e enxerga a sua vida. E nesse vídeo eu vou te explicar por que explodiu minha mente e talvez você não vai precisar nem ler, porque eu vou resumir as ideias desse livro aqui, apesar de recomendar sim a leitura, é uma leitura muito tranquila, muito fácil. Não é uma leitura difícil, porém, eu vou te falar o que explodiu a minha mente e quais foram as minhas conclusões pessoais, coisas que não estão também aqui no livro, para que você reflita junto comigo aqui nesse canal. Se você é novo por aqui, já clique em se inscrever. Eu preciso da sua ajuda para crescer o número de inscritos aqui no canal e nós vamos gravar 100 vídeos aqui para esse canal com conteúdo profundo para empreendedores e empresários que já estão ou querem entrar no digital. Esse livro não tem nada a ver com marketing digital, mas você vai ver que no final ele tem sim. Um dos principais motivos que no final ele vai ter a ver com marketing digital é porque o autor defende que dinheiro nada mais é do que a sua energia vital convertida. Pensa o seguinte, se você quer comprar esse iPad, né? Esse iPad aqui deve custar, sei lá, uns 5 mil reais e você precisa trabalhar para comprá-lo, certo? Então, você trabalha horas, né? Algumas horas, vamos supor que hoje a sua empresa, o seu negócio ou o seu emprego que seja, te dê 22 mil reais por mês e você trabalhe 22 dias. Então, você ganha R$ 1.000 por dia, certo? E se você trabalha em média 10 horas ou gasta 10 horas naquele trabalho, indo e vindo, enfim, energia, você concentra 10 horas de energia por dia naquele trabalho, a sua hora custa 100 reais. Então, quando eu compro um iPad desse por 5 mil, eu estou gastando, eu estou investindo aqui 50 horas de trabalho, 50 horas de energia vital. E tudo bem que isso aqui tem valor. Se eu for vender esse iPad hoje, se eu oferecer ele por 4 mil, eu vou vender ele fácil. Mas esse é o conceito. Tudo nós compramos com energia vital. E o que é o ponto? Quando nós colocamos dinheiro no banco, em investimentos, ou na poupança, ou em qualquer coisa que seja, nós estamos colocando parte da nossa energia vital acumulada. Isso é ótimo, ter dinheiro investido, ter renda passiva, né? Ter juros compostos em cima do seu dinheiro. Porém, contudo, entretanto, pensa uma coisa comigo. Se eu morro com muito dinheiro no banco, o que eu fiz? Eu desperdicei horas. Eu desperdicei energia vital. Então, se eu morrer, por exemplo, com um patrimônio de 10 milhões, e tudo bem que boa parte desse dinheiro vai ser juros compostos em cima de juros compostos, tá? Não subestime os juros compostos. Se você tiver 1 milhão hoje, é uma questão de 30, 40 anos para você ter 10 milhões. Claro que tem cálculo de inflação, etc, etc, etc. Mas vamos supor que você morra ali com 1 milhão no banco, né? E você era uma pessoa que ganhava ali 200 reais por hora trabalhada. Então, 1 milhão no banco, sem as correções, tá? Vamos tirar que esse dinheiro rendeu. Ele rendeu muito, rendeu. Na verdade, vou fazer um cálculo aqui. Você terá desperdiçado 5 mil horas. Ah, Bruno, mas 5 mil horas não é muita hora aqui? Será que eu vou ter desperdiçado isso mesmo? Faz um cálculo, divide essas 5 mil horas em apenas 20 anos de trabalho. Nós estamos falando de 250 horas por ano, que dividido por 12 dá 20 horas por mês. Ou seja, um dia do seu mês, vamos dizer assim, 2 dias de trabalho você dedicou para isso aqui por mês. E isso acumulado sobrou 1 milhão de reais e você morreu com esse 1 milhão de reais na sua conta e você desperdiçou 5 mil horas ao longo de 20 anos. E muita gente vai falar, mas a minha segurança financeira, etc, etc, etc. Mas a proposta do livro é, se você souber calcular quando você vai morrer, você vai otimizar os seus recursos e a sua alocação de energia vital. Por quê? Essas 5 mil horas poderiam ter sido passadas com a sua família. Para os seus filhos, será que é mais importante 1 milhão ou 5 mil horas a mais com a família? Para as pessoas que você ama, o que é mais importante? Ou vamos supor que você pegue esse milhão, né, que você morreria com ele e em vida você faça uma viagem com a sua família, você passe bons momentos com a sua família.
O livro te desafia a pensar que o que importa na sua vida não é o quanto você terá na sua conta na sua velhice, e sim o quanto de experiências você viveu. E aqui eu não estou te incentivando a ser um irresponsável, mas quando você observa isso e fala, caraca, 5.000 horas com a minha família vale muito mais do que 1 milhão. Ou esse 1 milhão reinvestido em momentos, em experiências, vale muito mais do que o próprio milhão em si. Esse é o ponto central. E onde que isso aqui se conecta com o marketing digital? Quando você tem um infoproduto, uma mentoria, um curso, qualquer coisa, você consegue descolar o quanto você ganha por hora. Então, quando alguém que ganha 22 mil, trabalha 22 dias e trabalha 10 horas, ganha 100 reais por hora, quando você tem um produto ultra escalável, você não tem mais uma correlação entre horas trabalhadas e o seu valor ganho. Por mais que você ganhe muito bem por hora, é muito mais rico quem trabalha menos e tem a sua hora multiplicada do que quem trabalha muito, ganha muito, mas não consegue desfrutar nada do seu dinheiro. Então, o jogo do digital é esse. No início, você vai ter que trabalhar um pouco mais, vai ter que plantar algumas sementes, mas depois de algum tempo, e esse tempo no digital, o longo prazo do digital é muito curto, né? Depois desse tempo, você vai ver que você tem clientes e você recebe dinheiro que não está atrelado ao seu tempo. Então você está ganhando dinheiro, e você não necessariamente trabalhou mais horas. Então eu vejo isso na minha empresa. A minha empresa antes, ela faturava cerca de 80 a 100 mil. Hoje a gente está na casa dos 300. Ela lucra 3 vezes mais. Porém, eu não trabalho mais, muito pelo contrário, eu estou trabalhando menos do que antes. Então a curva foi inversa. Eu comecei trabalhando muitas horas, ganhando pouco, ganhando nada. E aí depois eu comecei a ganhar alguma coisa. Depois isso foi aumentando, e eu trabalhando muito, foi aumentando. Depois eu fui diminuindo o meu ritmo de trabalho, só que eu plantei tanto que eu estou crescendo, eu continuo crescendo. E agora, principalmente com o nascimento da minha filha, eu estou trabalhando muito menos do que antes. Primeiro, para dar suporte, segundo, porque eu quero ter mais tempo para minha família. E a empresa continua crescendo. Por quê? O marketing digital, infoprodutos, é a única coisa que pode descolar esse horas trabalhadas versus valor recebido. Então, mesmo trabalhando menos, eu ganho mais. Inclusive, estar gravando esse vídeo é uma forma também de ganhar mais no futuro. Eu estou plantando uma semente, porque esse vídeo pode ajudar as pessoas a me conhecerem, contratar minha empresa de marketing digital? Podem. Então, esse vídeo que eu estou gastando talvez 30 minutos para gravá-lo, daqui a um tempo ele pode me gerar vários clientes, ou seja, foi exponencial. Eu gravei uma vez, mas isso aqui será multiplicado várias vezes. Então é por isso que eu gosto tanto do digital, porque ele tem essa capacidade de escala com baixa complexidade, porque vários negócios escalam. Uma loja ela pode escalar, você pode pegar uma loja, abrir uma, duas, três, e aquelas lojas não dependem de você lá na operação para vender. Mas você tem uma série de complexidades, ponto, estoque, pessoas, contratação, é muita complexidade, muito investimento, capital de giro muito alto. O negócio digital ele tem um capital de giro muito mais baixo, um caixa muito mais baixo, você pode tirar muito mais lucro. Então ele tem algumas vantagens perante a outros negócios. E a escala não depende do mundo físico, então ela acontece muito mais rápida, muito mais acelerada. E aí eu acho que encaixa perfeitamente com o que o livro trouxe, porque se eu consigo descolar isso, eu consigo aproveitar ainda mais a minha vida, aproveitar ainda mais o meu dinheiro, porque eu não estou colocando tanta energia vital para aquele montante. Eu consigo ganhar muito mais com muito menos energia vital investida. Isso é genial. Aqui em casa nós temos dois tipos de objetivos, tá? A gente tem os objetivos financeiros, que é de acúmulo de patrimônio, que inclusive eu estou repensando todos eles depois desse livro. E temos os objetivos de realização, de experiência, de vida, de viver. E aqui, como que a gente faz? A gente está equilibrando isso, e eu estou equilibrando até mais do que antes. Antes eu tinha uma meta X, por exemplo. Quando bater a meta X, a gente vai fazer tal coisa. Então, quando a gente tiver X de valor na conta, a gente faz tal coisa. Só que eu vi que eu coloquei metas altas demais, justamente para não deixar que os meus desejos atrapalhassem o meu crescimento financeiro. Porém, depois de ler esse livro, eu pensei, cara, pela minha matemática, quando eu chegar aos meus 50 anos, se eu continuar fazendo o volume de aportes, eu teria dinheiro inacabável.
Só que, para que ter dinheiro inacabável? E eu comecei a me questionar, falei, cara, qual que é o sentido de ter dinheiro inacabável? Tudo bem que eu vou viver de renda passiva, mas eu vou morrer com muito dinheiro na conta, isso não tem necessidade. Eu posso usar esse dinheiro hoje para as coisas que são importantes para minha família. Então eu adiantei drasticamente várias experiências que a gente colocou. Então, mais uma coisa que eu aconselho você, tudo que você quiser realizar na sua vida, coloque momentos. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Qual que é o comportamento do brasileiro? Vou lá e pago essa viagem. Não. Primeiro você acumula o dinheiro dessa viagem e coloca uma meta de sobrar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma viagem que custa 50 mil reais. Uma viagem internacional, viagem assim, top, né? Ao invés de você ir lá, comprar as passagens e ir para essa viagem, o que eu aconselho você? Fazer o dinheiro dessa viagem e fazer uma sobra. Tipo assim, para eu viajar, eu vou focar em 80 mil ou eu vou focar em 100 mil. Por quê? Isso você pode adaptar para os seus números, tá? Para a sua realidade. Você vai para Dubai, então você colocou ali 30 mil reais. O que é a minha provocação aqui? Ao invés de você ir lá pagar 30 mil reais no cartão, pagar as passagens em 12 vezes, pagar o hotel em 12 vezes, você vai fazer o oposto. Você vai buscar guardar aquele dinheiro, porque isso te ajuda a ter prioridades. Isso não está no livro não, tá? Mas é a maneira que eu lido aqui. Então toda vez que eu vou comprar qualquer coisa, eu penso, caraca, mas eu preciso colocar a grana da minha viagem. A viagem é a minha prioridade. Então eu penso para fazer qualquer coisa, porque eu quero colocar o dinheiro como se fosse na caixinha, sabe? Tipo caixinha no Nubank, na caixinha da viagem. Só que aí eu me desafio, porque eu nunca faço só o dinheiro da viagem. Eu faço o dinheiro da viagem e sempre busco fazer um pouquinho mais, que é o dinheiro de reserva. Porque a gente tem 3 tipos de comportamento. O comportamento impulsivo, que a pessoa simplesmente vai lá e gasta com a viagem e foda-se. E a gente tem um comportamento onde a pessoa faz o dinheiro da viagem, gasta todo o dinheiro da viagem e fica com a conta zerada. E a gente tem um terceiro comportamento, que é a pessoa que faz o dinheiro da viagem e mesmo assim consegue poupar. Ou seja, a gente coloca essa gratificação um pouquinho mais para frente. O que era o problema do Bruno? Eu colocava as minhas gratificações muito para frente. Eu vou parar com isso. Então, por exemplo, para eu fazer uma viagem que eu gaste 30 mil reais, eu colocava como meta acumular 100 mil para isso. Porque eu queria que sobrasse muito, porque a minha cabeça era, cara, eu quero viver de renda daqui poucos anos eu já quero estar vivendo de renda. E o que é o problema disso? Eu vi que eu já poderia ter vivido várias experiências com a minha esposa, várias experiências com a minha família, que eu poderia ter já feito e não fiz porque a minha meta financeira estava alta demais. A meta de ter dinheiro estava alta demais. E aí o livro te faz refletir que se você não faz isso agora, no futuro, essas mesmas experiências que você está adiando, elas não farão mais sentido. Então, quando você é jovem, talvez você tenha um sonho de esquiar, de conhecer a neve, esquiar, aquele negócio todo. Só que quando você tiver 45 anos, 50 anos, talvez você não vai ter esse sonho mais. E aí você deixou de viver isso por talvez acumular patrimônio e pensou assim, eu vou acumular patrimônio e depois eu faço essa viagem até com renda passiva. Tá, legal, só com 50 anos você não vai querer esquiar mais. Esse que é o problema. Talvez com 50 anos o seu filho já vai ter 20 e poucos anos. Pô, seria legal esquiar com seu filho, você com 30 e poucos e ele com 10, 12, 15 anos. Isso seria massa. Quando ele já cresceu, ele já não quer mais esquiar com você, ele quer talvez fazer uma viagem com a namorada dele, né? Ele quer fazer qualquer coisa sem você. Então, esse é o grande ponto desse livro, aproveitar a sua vida. E ele defende que quando você morre com dinheiro guardado, né, e passa isso de herança, etc., primeiro que você tem um monte de imposto, principalmente aqui no Brasil, a gente se ferra bastante, mas é como se fosse energia desperdiçada. Então eu desperdicei energia, eu acumulei patrimônio, morri com ele, eu joguei fora anos de vida trabalhando. Tudo bem, se você é como eu, você provavelmente ama o seu trabalho e você gosta do que faz, então você não vê como um desperdício, porque a gente tem um jogo, o trabalho, para mim, ele é como se fosse um jogo e ele tem um propósito, então eu não me sinto desperdiçando a minha vida trabalhando, mas é claro que em alguns pontos a gente sente que poderia estar aproveitando mais a vida ou aproveitando mais a família, as coisas que realmente importam. Então o livro, ele te encoraja a gastar dinheiro enquanto você é jovem e aquele dinheiro vai fazer sentido naquele momento, é não acumular tanto para a velhice e
chegar num momento de vida onde você começa a desacumular o seu dinheiro, aproveitando mais a sua vida. E um dado muito interessante que bate completamente com as nossas crenças, cara, isso bateu na minha crença forte. Porque nas minhas contas eu pensei assim, quando eu tiver 40, 50 anos, eu vou estar aposentado com X de renda passiva. Só que hoje, esse montante que eu idealizei de renda passiva é o gasto que eu gostaria de ter atualmente com a minha esposa. Porque a gente tem vários desejos, viagens, carros, a casa dos sonhos, não sei o que de não sei o que, segurança familiar, tudo mais. Só que uma coisa que o livro fala é que quando você envelhece, você não consegue gastar mais tanto dinheiro. Então, por exemplo, para alguém de 60 anos, ter um carro esportivo, pouco importa. O cara quer um carro confortável, tranquilão, que nem chama atenção por questão de segurança. É um carro 10 vezes mais barato. Então, qual que é o momento de talvez o cara ter um carro esportivo? É quando ele é jovem, é quando ele gosta de acelerar, é quando aquilo preenche ele, é quando a experiência, aquela experiência preenche ele. Depois que você tá velho, cara, você não quer saber disso, você tá preocupado com seus netos. Entendeu? A viagem do esquiar é a mesma lógica. Então, isso, nossa, explodiu minha mente, porque, cara, eu era a pessoa extremamente com mentalidade de investidor em renda passiva no futuro, para eu ter uma vida boa no futuro. E aí eu vi que realmente eu não vou ter essa vida boa no futuro. Eu vou estar um velho de 70 anos com um monte de dinheiro que falou assim, caraca, devia ter feito tal coisa quando eu era jovem. E aí a principal crença que o livro quebra é o medo de ficar sem dinheiro na velhice. Só que ele te mostra que você não vai gastar tanto quanto você acha que você vai gastar. E ele mostra que mesmo as despesas médicas não são tão altas assim, desde que você tenha um bom plano de saúde. Claro que o plano de saúde cobre, mas você vai planejar financeiramente para ter ali talvez um investimento que pague esse plano de saúde e tudo mais. Então, basicamente, você faz um cálculo do seu patrimônio e começa a gastar ele até você morrer. Então, tipo, você pode estipular mais ou menos até quando você vai morrer. Eu coloquei aqui na minha conta 100 anos. Eu realmente quero viver até 100 anos. E eu vou investir cada vez mais na minha saúde para que eu tenha o máximo de longevidade. Mas viver até 100 anos não é uma tarefa fácil. Eu sei que as chances de eu viver menos é muito maior do que eu viver até 100. Eu sei que minha chance de chegar aos 70 são altas, mas as minhas chances de chegar aos 100 são muito baixas. Uma das decisões que eu tive é investir ainda mais na saúde, gastar ainda mais com a saúde, com longevidade, para que eu aumente a minha expectativa de vidas. E quando eu estiver lá para os 70 anos, cara, eu não vou querer a maioria das coisas que eu vou querer hoje. Eu só vou querer viver, ter mais tempo e ter qualidade de vida com a minha família. É isso. Então, hoje eu tenho a consciência, a partir do livro, que eu não vou precisar do tanto de dinheiro que eu achava que eu vou precisar. Então, vou gastar tudo. Ou pelo menos uma parte desse dinheiro com experiências. Brincadeira, eu não vou gastar tudo não. Mas uma parte boa com experiências que vão marcar a minha vida e a vida da minha família pro resto das nossas vidas. Porque a gente vai chegar no leito de morte e falar assim, cara, valeu a pena. Então você basicamente, você planeja descapitalizar até o tempo que você acha que vai viver. E as chances principalmente vivendo no Brasil, é que você não vai conseguir gastar tudo, porque o seu patrimônio acumulado vai gerar juros, né? Então, mesmo que você gastando ele, você consegue ter, vamos dizer assim, uma renda interessante. E você também tem as previdências privadas, né? Que você paga e depois ela vai te pagando. E a previdência privada é como se fosse um jogo de equilíbrio. Tem gente que pagou muito para a previdência privada e começou a usou pouco porque morreu cedo. Tem gente que usou a previdência privada e deu tipo prejuízo para a previdência privada, entendeu? Só que o jogo é o seguinte, é como se fosse um seguro de carro. Quem bateu o carro está recebendo mais, pagou pouco e está recebendo mais. Quem não bateu o carro pagou a mesma coisa do que quem bateu, mas essa pessoa não foi, vamos dizer assim, ela não teve benefício do seguro. Já a pessoa que bateu teve benefício do seguro. Então esse é o jogo. Você pode ter uma previdência privada que vai te garantir ali uma renda mínima, um bom plano de saúde que vai garantir a sua saúde e boa. O resto você gasta com experiência. Então a estratégia é essa. Você vê um ótimo plano de saúde, uma boa previdência privada para você ter uma qualidade de vida garantida e é isso, fechou, acabou. E para chegar nesse ponto, você não precisa ter uma super renda. Uma renda média baixa já é possível você ter tudo isso e o restante você pode gastar com tranquilidade, porque você sabe que a saúde e financeiramente você terá essa garantia. Fora que seus filhos já vão estar bem quando você estiver velho, etc. Então você para de esquentar a cabeça.
E aí chegamos no tema filhos, que é um tema muito importante. Porque ele fala assim, porque a maioria das pessoas falam que quer deixar herança para os filhos. Mas, pensa só, se eu morrer com 80 anos, eu pretendo morrer com mais, mas se eu morrer com 80 anos, que é uma idade, vamos dizer assim, um pouquinho acima da média da expectativa, né? Mas de que a gente é acima da média, entendeu? A gente sempre pensa acima da média, minha meta é 100 anos. Quando eu bater 100 anos, eu falo assim, Deus, obrigado, bora, pode me puxar, tamo indo porque fiz hora extra na Terra. Quando eu fizer 80 anos, a minha filha vai ter 50 anos. Quando você tem 50 anos, receber uma herança não faz tanta diferença na sua vida. Ah, Bruno, mas se você deixar uma herança para ela, por exemplo, 1 milhão de patrimônio, o quanto isso é bom? O quanto isso é bom para ela? Provavelmente não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Porque ela vai estar estabilizada financeiramente. Ela provavelmente já vai ter a família dela, o patrimônio dela, a família dela já vai ter o dinheiro deles. Não vai fazer diferença nenhuma. É a mesma coisa se meus pais deixarem uma herança para mim hoje. Vamos supor que eles deixem para mim 500 mil. Cara, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque eu tenho uma vida estabilizada. Vai ser mais dinheiro lá. Ah, tá bom. Tipo, foda-se. Porém, se você ajudar os seus filhos quando eles são mais jovens, isso faz muita diferença em pontos críticos. Então, por exemplo, eu lembro muito bem quando eu fui abrir a minha agência de marketing, meu pai me ajudou. Eu lembro muito bem que quando eu fui para a faculdade, meu pai me deu uma moto dele que ele tinha, ele me deu a moto, isso fez toda a diferença, essa moto foi roubada inclusive, e aí eu fui comprar outra, pedi dinheiro emprestado para ele, paguei tudo. Meu pai nunca me deu dinheiro, eu sempre paguei ele, a gente tinha essa relação e eu fazia questão de pagar. Tirando a moto que ele me deu mesmo, eu nunca recebi nada além de empréstimos, e vou te falar, empréstimos foi a única coisa que eu precisava. Eu pegava empréstimo para fazer curso, empréstimo para viajar para fazer curso, comprava curso adoidado, e isso era a coisa mais maravilhosa da minha vida, porque eu tinha como se fosse um banco com juros zerados, né? Então, isso foi importante na minha vida naquele momento. Foi muito mais importante eu receber essa possibilidade de pegar dinheiro sem data para pagamento e sem juros do que hoje receber uma herança de 1.000 milhões. Não vai fazer sentido nenhum na minha vida. Mas naquele momento, esses empréstimos, que era 2 mil reais, 3 mil reais, pouco dinheiro, fazia toda a diferença na minha vida. Então, o livro, ele te encoraja a fazer o seguinte, você ajudar seus filhos em vida, você deixar heranças em vida. Então, por exemplo, quando seu filho for para uma faculdade, pô, se você dá um meio de locomoção para ele, isso muda tudo. Que seja uma moto velha, igual eu tive, mudou tudo. Uma moto que na época custava 3.500 reais. Mudou toda a minha vida. Mudou tudo. 3.500 reais mudou minha vida. Quando eu fui abrir minha agência, que eles me ajudaram, mudou tudo. Quando todos esses pontos que eles me ajudaram com um pouquinho, fez muita diferença. Então eu vou ajudar minha filha quando ela precisar, quando ela quiser comprar um treinamento, um curso, quando ela precisar abrir um negócio, um meio de locomoção, alguma coisa que melhore de fato a vida dela naquele momento. Porque tardiamente ela não vai mais precisar de mim. Então eu vou ajudar ela quando ela precisar. Quando ela se casar, eu posso muito bem ajudar o casal a dar de presente ali a mobília, toda a mobília do quarto. Isso faz muito mais diferença do que a herança, entendeu? Eu posso pagar uma viagem de lua de mel para ela? Posso. Então a viagem de lua de mel vale muito mais, talvez, do que a herança que eu vou deixar. Sacou? Esse é o ponto. Esse é o ponto que explode a sua mente. Então, se você realmente importa com seus filhos, você não precisa deixar herança, você precisa ajudar eles no momento certo. Então, refletindo sobre isso, falei, cara, faz todo o sentido. Então, se nós simplesmente buscarmos investir em experiências, teremos uma vida boa. Não vamos ser descontrolados e gastar tudo. Você sim vai acumular algum tipo de patrimônio. Só que, na maioria das vezes, a gente acumula muito mais do que a gente realmente precisa e desperdiçamos a nossa vida. E para não correr o risco de ficar sem dinheiro antes de morrer, temos previdência privada e bons planos de saúde que você pode calcular. Cara, se eu pagar o plano de saúde até os 90 anos, né? Ou a previdência privada que você paga já mais cedo e aquilo te dá algum dinheiro, pronto, é só você fazer esse cálculo que vai estar tudo certo, tudo resolvido. Então é isso. A ideia do livro então é aproveitar ao máximo sua vida e o seu dinheiro. Cara, muito bom. De verdade, leia. Leia pra valer.